Buenas, pessoal, tudo bem? Começando mais um Te Influenciamos podcast. E o programa de hoje está super especial. Eu estou com uma convidada incrível, que ela é analista comportamental, terapeuta sistêmica e ainda por cima é minha conterrânea. Estou aqui hoje com a Daiana Lima. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Maia. Estou muito feliz de estar aqui com você no Te Influenciamos. Parabéns pelo projeto. Muito obrigada. Eu que estou super feliz, né? A gente já estava planejando fazer esse bate-papo há algum tempo. Sim. E hoje finalmente veio essa oportunidade. Hoje vai ser uma conversa bem chiada, né? Sim, bem Eu Duas amo cariocas. E por falar nisso, né, Dai? Como que você veio parar aqui no Mato Grosso do Sul? O que te trouxe pra cá? As pessoas são muito curiosas sobre isso. Nossa, mas o Rio de Janeiro tão maravilhoso. Falo, realmente, o Rio de Janeiro ele é maravilhoso. Eu amo muito a minha cidade. Mas eu já venho há bastante tempo, há muitos anos, com a ideia de me mudar do Rio de Janeiro, né? A princípio, eu tinha pensado em ir para o interior, para a Serra, né? Cheguei a pensar em Niterói, Petrópolis. Amo Petrópolis. Mas, com outras questões da vida, né? Eu fui ficando no Rio, até que eu realmente, assim, fui para uma viagem em Brasília, ficar uma semana com uma amiga minha. Era aniversário dela e tudo mais. Eu falei, cara, eu vou mudar para cá, vou mudar para Brasília, porque Brasília é trabalho, eu quero trabalhar agora, quero construir meu império. E aí eu vim aqui em Campo Grande, no ano que eu ia me mudar, 2022, eu me mudaria aí em julho para Brasília, eu vim aqui em março, conheci Campo Grande. E Campo Grande é muito mais parecido com o Rio de Janeiro, né? Em questão de estrutura de cidade, né? Brasília é tudo muito segmentado, é tudo muito diferente, né? A arquitetura da cidade. E o pessoal me falou muito bem da cidade, né? E eu vi que era uma capital, então, assim, mas uma capital mais interiorana. Eu falei, cara, eu acho que é aqui. Aí teve um encontro também, né? Eu tive um namorado que a gente se conheceu aqui, mas não namoramos quando eu vim aqui. Mas depois eu vim pra cá, né? Aí juntei o útil ao agradável, a gente namorou por um tempo. Depois a gente já terminou, tem um tempinho também. Mas eu não tenho vontade de voltar a morar no Rio de Janeiro. Também aqui não. Eu encontrei a paz, assim. Eu falo, gente, aqui as pessoas andam com o telefone na rua, na mão, no bolso, né? Eu ando com meu laptop numa bolsinha de tela preta, então tá todo mundo vendo. Então, eu vim pra cá pra ter paz, pra ter qualidade de vida, né? Muitas pessoas falam assim, nossa, eu quero ter uma velhice em paz. Não, eu quero viver agora em paz, né? Aqui, agora é o momento. Não sei nem se eu fico velha, não sei nem se eu tô aqui amanhã. Exatamente. Eu levei muito a sério aqui agora. Sim. Eu quero ver em paz agora. E aqui, para mim, é meu paraíso. Eu gosto muito de Campo Grande. Eu também gosto bastante daqui, considerando entre idas e vindas, eu tô aqui há 15 anos, é uma cidade acolhedora em muitos aspectos, me sinto também em paz, sabe, Dai? Aquela tranquilidade de milhões. Sim. Sabe? Ai, nada paga, né? A gente Não. viver em paz, andar na rua tranquila. No Rio a gente tem que ficar, vira e mexe, tem que ficar olhando para os lados, saber Verdade. quem tá vindo, não dá para perguntar em qualquer lugar, né? Andar com qualquer coisa, enfim. E aqui também é um lugar que, apesar de ser bem diferente do Rio, né? O Rio é uma capital metropolitana, em sentido de oferta de cultura, de eventos, é muito maior. Então, daqui eu falo assim, eu posso viajar para onde eu quiser, eu vou em São Paulo, eu vou no Rio ver a família uma vez no ano, que é o que eu consigo, né? E eu falei assim, bom, então agora eu vou explorar o que tem em Mato Grosso do Sul, que é o turismo, é o ecoturismo, né? E eu adoro natureza, adoro isso, então tá ótimo aqui, realmente. Eu encontrei natureza, paz, veio eu e meu cachorro. Eu, 3 malas e meu cachorro. Que legal! E quais foram os principais desafios na sua chegada aqui em Mato Grosso do Sul? Olha, a gente que é carioca, a gente se adapta muito, muito fácil nos lugares, né? Eu sou muito bocuda. Eu falo muito, converso muito. E eu percebi que as pessoas são um pouquinho mais fechadas aqui. Mas como eu sou analista comportamental, né? Eu entendo que cada um funciona de um jeito. Então, eu acho que foi mais isso, assim, entrar nos ambientes, né? No Rio eu já fazia parte de muitos movimentos, de muitos grupos. Então, começar a recomeçar esse lugar de amizade, né? Porque não tem ninguém da minha família aqui. Mas de encontrar os ambientes, as pessoas, assim, que foi mais desafiador, porque você chega e você é nova em todos os lugares, né? Lugares de pessoas que já se conhecem. Mas é aquilo, a gente é carioca, né? Então a gente vai conquistando, a gente vai falando, então... A gente vai se adaptando, né? Foi mais isso. A cidade eu me adaptei muito bem. Foi mais encontrar os círculos sociais, né? Sim. Acho que o relacionamento, né?
Sim, Mas com agora certeza. tá tudo bem, eu já sou campograndense desde que eu nasci. Exatamente. E daí, antes de você ser terapeuta sistêmica, analista comportamental, o que você fazia? Ai, meu Deus. Eu já fiz tanta coisa. Mas, enfim, é algo que eu ainda sou hoje, né? Não atuo para outras pessoas, mas eu sou... A minha primeira profissão, vamos dizer assim, né? Foi produtora de projetos na área de educação, saúde e cultura. Eu faço isso já há 17 anos. Antes eu produzia, né, espetáculos de dança, teatro, eventos. Hoje eu produzo os meus projetos, né? Eu tenho vivências, jornadas, cursos. Então eu continuo sendo produtora, eu não produzo mais o sonho e o projeto de outras pessoas. Apesar de que agora eu tenho um contrato na empresa, então eu estou ali produzindo o sonho de alguém. Mas é algo que eu me identifico, né? Mas antes de começar assim, realmente essa carreira como produtora, né, de cuidar de projetos, de pessoas, de execução de planos, né, de vidas de pessoas, eu fui bailarina, né? Então, eu fui bailarina dos meus 11 anos até mais ou menos os meus 22 anos. E aí, então, assim, eu ficava entre Rio e São Paulo, né? A Companhia de São Paulo. Então, anos 2000, né? Eu já fazia prova, trabalho pelo computador, internet. Isso foi muito moderna, já desde muito novinha. E então eu dançava, aí depois eu fiz faculdade de dança também, né? Dava aula de consciência corporal. Não quis seguir a carreira de bailarina, porque eu falava assim, nossa, eu quero ter filhos, família, como é que vai ser eu viajando o mundo inteiro? Eu viajava muito, né? Eu conheço muitas capitais do país por conta disso também, né? Viajei muito, fiz muitos circuitos Sescs, dancei muito. E aí eu falei assim, bom, tem uma coisa que me apaixona muito, que é saber como tudo isso é construído, que é o backstage, né? Aí eu fui ser produtora e me achei como produtora. Aí eu fazia acontecer aquilo que todo mundo via ali na mágica acontecendo, né? E aí, como eu gostava muito de saber como as coisas aconteciam por trás, né? Não à toa, fui indo conhecer o que acontecia na nossa mente, pra gente ser o que a gente é. Então, uma coisa foi levando a outra, né? Obviamente que tem uma história pessoal por trás disso, né? De crescimento, de desenvolvimento, de amadurecimento emocional, relacional, né? Então, fui estudando muito, eu comecei a estudar muito parto, maternagem, porque eu queria muito ser mãe, né? Então, desde 2011, eu já tinha essa curiosidade, né? Que foi quando realmente eu decidi que não seria mais bailarina, porque eu queria ter uma família. Eu fui estudar sobre... E isso foi me levando a ser quem eu sou hoje. Então, tá tudo interligado. E a partir de que momento veio esse teu amadurecimento pessoal, esse teu autoconhecimento mesmo, Dai? Eu acho que o momento mais impactante mesmo da minha vida, assim, que me deu aquele estalo, né? Apesar de eu já vir no movimento, né? De terapêutico, de fazer terapia e tudo mais, eu acho que foi quando eu passei pela perda gestacional. Porque era, inclusive, o momento onde eu estava fazendo o curso de doula, né? Eu também sou formada como doula pela Fiocruz, do Rio de Janeiro. E eu estava justamente num casamento onde a gente estava tentando engravidar e eu fazendo o curso. E aí, no meio do curso, do casamento, eu descobri que eu não poderia mais engravidar de forma natural. Né, por conta, eu tive uma perda gestacional em 2018, 2015, perdão. E em 2018, 2019, eu estava tentando engravidar, né? E aí, quando eu descobri que eu não poderia gestar, né? Estava tentando a gravidez, foi assim, acho que o momento que eu mais me desafiei em saber quem eu seria não sendo mãe. Isso era um sonho muito antigo meu, assim, desde pequena, sabe? Eu lembro que desde os meus 10 anos eu já pensava já nisso, assim, da família, eu sempre amei estar com criança, né, junto, assim, sempre adorei meus primos. Sempre tive essa visão, né? Eu acho que por não ter tido uma família estruturada de uma forma tradicional, vamos dizer assim, né? Eu fui criada com a minha tia, irmã do meu pai, não via muito minha mãe, também não via muito meu pai. Eu acho que eu tinha muito esse sonho de ter uma família, sabe? Eu com o marido, com filhos, então eu já sonhava muito com isso. Eu acho que eu tive que me reencontrar como pessoa, né? Então, em 2015 eu tive a perda gestacional, que já foi um impacto muito grande. Mas em 2018, para 19, tentando engravidar, quando eu entendi que a minha outra trompa, que eu só tenho uma, né? Na perda eu tive uma gravidez ectópica, acabei perdendo a trompa direita. Ela não tem passagem. Então, assim, anatomicamente eu sou infértil, vamos dizer assim, né? Mas todas as outras coisas funcionam muito bem. Então, eu lembro que uma amiga minha, inclusive no curso, ela falou assim, eu chorava muito, assim, porque foi no meio do curso, né?
E aí eu falei assim, é mais um luto, porque quando eu perdi foi um momento de luto, né? E quando eu descobri que não poderia gestar, foi outro luto. E ela falou assim, bom, todo tempo de espera é um tempo de preparo. E aquilo, assim, até hoje me dá um estalo, assim, me dá vontade de chorar quando eu falo. Porque eu falei assim, será que eu estou preparada para ser a mãe que eu gostaria de ser mesmo, né? Então foi aí que eu falei assim, bom, eu preciso saber quem eu vou ser a partir de agora, né? Porque quando eu perdi a gestação, eu tive um processo de luto, né? E eu fiquei 6 anos nesse grupo, que chama Grupo do Luto à Luta, Apoio à Perda Gestacional e Neonatal. Hoje a gente não tem mais o grupo ativo, né, lá no Rio. E eu pude ter esse apoio, né, emocional, por conta da perda. E também, com a perda do bebê, eu voltei ao luto do meu pai, né? Meu pai faleceu em 2013, tinha toda uma história sobre isso também. Não fica para um outro momento. E aí eu fiquei 6 anos nesse grupo como voluntária, né? Desse grupo, ajudando outras famílias. E aí, quando eu tive de novo esse outro luto, eu percebi que foi muito um luto de identidade também, sabe? E aí eu fui realmente assim olhar para quem seria a Dayana mãe se eu pudesse ser mãe a partir daquele momento. E aí, a gente entende, né, que nós que somos dos anos 80, 90, nossa geração, não teve terapia na adolescência. Não mesmo. E chegamos à fase adulta também ainda sem esse estímulo, né? Agora, acho que principalmente depois da pandemia, que a gente tem né, tivemos esse boom aí do isolamento, né? E como as pessoas olharam para a saúde mental. E a gente estava justamente nesse momento. 2020 veio a pandemia, né? 2019 eu tive esse impacto aí. E então eu comecei a olhar, foi a oportunidade de olhar mesmo para os meus traumas, para as minhas questões pessoais, que eu dizia assim, eu não gostaria que os meus filhos passassem por isso. Eu não gostaria de reproduzir isso. Aí eu acho que isso me ajudou a aprofundar mais o olhar sobre mim, né? Então, isso me fez... E aí eu tive as questões, né, de continuar a terapia, que eu já fazia antes, né? E aí também espiritualmente me cuidar, né, de me conectar das formas que eu acreditava também. Isso foi me fazendo criar essa nova pessoa, né? Eu ainda acredito que possa gestar, porque a gente tem muitos exemplos de mulheres que, né, não podiam, enfim. Eu tenho história de amigas também que gestaram depois de bastante tempo, já depois dos 40, eu estou com 38, então eu ainda tenho essa esperança, né? Mas eu acho que foi aí, eu acho que foi nessa crise de identidade, porque eu me imaginava assim, eu vou ter filhos, eu vou ser mãe, eu vou criar meus filhos, eu já tinha muito essa mentalidade que com filhos eu não trabalharia, eu queria ser mãe. Eu lembro que eu pensava assim, se mãe fosse uma profissão, eu queria ser mãe. Eu era assim, apaixonada pela ideia de ser mãe. E quando eu voltei a essa questão lá do grupo, porque eu me deparei com pessoas que não poderiam gestar naquele momento, lá em 2015, 16, 17... E eu não tinha essa notícia ainda de que eu não poderia gestar, né? Então, a gente, nesse trabalho, conseguiu trazer para as pessoas novas formas de gestar. Então, gestar projetos, gestar na sua profissão, que é... né? A gestação é uma preparação, né? Nós temos o poder da fertilidade, né? De transformar as coisas, né? De dar vida às coisas. Então, muitas mulheres, a gente acompanhou muitas mulheres, muitas famílias que precisaram encontrar a maternidade de uma outra forma, né? Porque existia a oportunidade de ser mãe novamente para algumas. Sim. E para outras não. E aí eu acho que nisso também eu criei muitos projetos também nesse grupo. Até, de fato, depois, quando voltei a essa ideia de gestar, eu me dei com a notícia de que eu não poderia, né? Mas foi tá sendo uma grande aventura, né? Porque até então, né? Hoje eu estou separada, já tem um tempo, né? Então ainda voltei, nunca é do zero, né? A ideia de que, né, vou casar, vou ter filhos de alguma forma, né? Mas e aí eu vou me reinventando. Daí eu fui criando um monte de projetos, aí eu fui estudando, né, no meu desenvolvimento pessoal, comecei a estudar também. E aí, com a minha curiosidade de saber como as coisas funcionam e por quê, aí eu fui para a mente, né? Aí eu fui estudar a mente. E como que funciona a tua atuação no desenvolvimento pessoal? Então, como no desenvolvimento pessoal, eu trabalho como analista comportamental e terapeuta sistêmica, né? A terapia sistêmica, ela vem de 2 anos de 1 ano e meio para cá, na verdade.
Eu me especializei, inclusive, em luto, né? Que já faz parte da minha história, mas o luto é toda a transição, não é só a perda de alguém, né? Mas uma transição de carreira, uma mudança de espaço, de lugar, né? O fim de um relacionamento, o fim de uma sociedade, de uma empresa, um novo negócio. Tudo isso traz pra gente períodos de luto, né? E o luto, ele é um fim de um ciclo para um início de um novo ciclo. E nesse lugar a gente precisa muito se reencontrar. Então tem muito a ver com a minha história, né? Sim. Eu falo para os meus clientes, para os meus pacientes, que nada do que eu faço não seja algo que eu já tenha passado ou que eu esteja também me desenvolvendo, porque eu também aprendo nessa jornada, né? Então, na análise comportamental, eu aprendi sobre os padrões de comportamento, sobre como a nossa mente é formada da nossa gestação até próximo aos nossos 7 anos de idade, como os padrões se enraizam na gente, né? Na terapia sistêmica, a gente vai falar da família de origem, que depois da família de origem a gente cresce, vira adulto e precisa ir para a nossa vida, né? E aí, na análise, a minha especialidade é a dependência emocional. Porque quando a gente está dentro de uma relação, seja qual for, com quem for, de uma dependência emocional, a gente está tendo medo de ser quem nós somos. E aí, com a terapia, né, com as terapias sistêmicas, eu trabalho com os exercícios sistêmicos, que é a ferramenta da constelação familiar, a gente traz também à tona a sua identidade. Quem é você na sua essência, né? Quem é você fora tudo isso que você aprendeu, que te norteia, mas que você decide ser como pessoa, como ser humano único na Terra, né? Então, a gente aprende a se desvencilhar das dependências emocionais, aprender a dar limites nas relações de forma saudável, né, a como se comunicar, a como estabelecer os nossos desejos, nossos sonhos no mundo, entendendo que somos únicos, mas a gente faz parte de uma sociedade, a gente faz parte de relações, né? Então, a gente precisa saber negociar muito isso, né? Entender, ter aquele jogo de cintura que nada acontece no nosso tempo, do nosso jeito, né? Tem coisas que não dependem da gente, mesmo sendo o nosso sonho. E dentro disso também encontrar quem você é na sua essência, né? Então eu aliei essas duas ferramentas, a análise comportamental e a terapia sistêmica, para que você realmente seja quem você precisa ser, quem você nasceu para ser. Né? Perfeito. E muitos dos nossos comportamentos, eles têm a ver com os antepassados, né? Isso. A gente já tem comprovações, né, científicas dentro da epigenética que a gente traz informações de 6, 7 gerações atrás da gente. Então, nós somos feitos de muitas pessoas, né? Não só do DNA que vem do meu pai e da minha mãe, né? 50% de cada um, mas de toda uma história de pessoas que viveram muitas épocas atrás da gente, que sofreram, que também tiveram sucesso, que transgrediram regras, que viveram na escassez, mas também viveram na abundância. A gente traz isso na nossa identidade. Só que isso compõe quem nós somos em matéria, quem nós somos em psique também, vamos dizer. Só que o momento é hoje e agora, né? A nossa época é outra, o nosso momento de vida é outro. Nós somos outra pessoa, né? Além de todas essas pessoas. Então, eu sempre digo que o autoconhecimento, ter autoconhecimento, não é o que eu sei sobre mim, mas o que eu faço com o que eu sei sobre mim, né? Então, se eu sei que eu tenho algumas fragilidades, algumas dificuldades, como eu me organizo na minha rotina, nas minhas relações, para que eu possa potencializar as minhas habilidades, né? Eu sempre dou um exemplo muito clássico. Eu sou uma pessoa muito sensível para determinados assuntos então, sabendo disso, eu evito esses assuntos. Eu evito lugares, situações que me coloquem nesse lugar. Você vive alienada? Não. Naturalmente, essas coisas a gente já vai saber, porque faz parte da vida, né? Mas eu sei que eu sou muito sensível, então eu evito determinadas coisas, né? Então, se eu sei que determinado lugar não me faz bem, então eu não vou naquele lugar. Então, a gente precisa aprender a se tornar responsável por si mesmo, né? Ano passado, eu comecei um projeto que se chama Adultecer. É um programa onde a gente entende que... eu tenho várias ações dentro desse programa e a gente entende que só crescer em corpo e número, idade, não nos torna adultos, né? A gente, nós somos muitas das vezes adultos ainda infantilizados, presos em traumas, em dificuldades, em dores, em faltas, né? Então, crescer vai muito além de crescer de estatura e os anos se passar, né? Se passarem. Então, adultecer é uma necessidade hoje. Assim, as pessoas têm cada vez mais entendido esses padrões que vêm de lá de trás
que vem dos nossos antepassados, que vem dos nossos pais, mas que a gente percebe que faz sofrer, não era bem isso que eu queria fazer. Aí a gente entende o processo do funcionar no automático, né? A gente vai repetindo, vai fazendo as coisas e a gente fala assim, poxa, mas eu fiz isso de novo, por que eu fiz isso de novo? Você vê a pessoa sofrendo, você também sofre, porque você está no modo automático, né? Então, é saber o aqui e o agora, o que você pode fazer aqui, agora, e quem é você, é que faz você construir o que você deseja para sua vida. Não é o que já aconteceu. Sim. E quem fez já não importa mais, é o que você faz com isso agora. O mal das pessoas é atribuir sempre o que elas fazem, né? Ou, eu reagi dessa forma porque na minha infância me agrediram, porque na minha infância mandavam calar a boca o tempo todo, né? Dentre outras queixas. E por falar em queixas, quais são as queixas mais comuns que os teus pacientes te apresentam de uma maneira geral? Eu acho que bate o recorde de não sei dizer não. Eu não sei dizer não. É não saber desagradar as pessoas. Não que a gente tenha que desagradar as pessoas, mas é que a gente, às vezes, percebe que o que eu quero para mim, o que eu busco como sonho de vida, como desejo, as pessoas ao meu redor, principalmente a família, às vezes não concordam. Né? É muito clássico os nossos pais, né? A nossa geração de pais, dizer que a gente tem que fazer concurso, né? Tem que fazer concurso, ter uma vida estável. Que tal profissão não dá dinheiro? E essa profissão dá dinheiro. Então, hoje, nossa geração, é uma geração que tem muito... Acho que nós somos muito talentosos em muitas áreas. E não somos muito tradicionais, né? A gente não vê na nossa geração muitos engenheiros e médicos, né? A gente são pessoas que praticamente estão empreendendo, né? Então, agora, depois do empreendedorismo, né, vir à tona, acho que quase todo mundo ao meu redor é empreendedor, assim. Eu também noto a mesma coisa. Então, e aí... colocar à prova quem você é e o que você quer não é fácil. E se a gente tem dependência emocional, a gente não sabe dizer não. E as pessoas dizem assim, como é que eu falo para dizer? Como é que eu aprendo a dizer não? Aí eu falo, você automaticamente diz não quando você aprende a dizer sim para você. Então, se você está muito disponível a atender às necessidades e o que os outros acham que é importante e é melhor para você, talvez você não tenha certeza e não saiba o que você quer. Então, como é que estão os seus sonhos? Como é que estão os seus planos? Né? O que você está buscando em pequeno, médio, longo prazo? Talvez você não esteja obstinado em algo que é para você e todas as outras coisas e pessoas que chegam e te pedem, te falam, te distraem. Né? E aí, por você não ter um compromisso com você mesmo, com a sua vida, com o que você quer realmente para você, você vai atendendo a necessidade dos outros e vai se deixando para trás. Né? E vai... a gente diz que a gente entra no autoabandono, né? A gente se abandona. E aí tem pessoas que realmente não sabem viver se não for para cuidar do outro, se não for para viver para o outro. E essas pessoas muitas das vezes passam por muito tempo na vida sem ter realizações pessoais, sem ter planos, desejos, sem saber quem são, sem saber sobre o que gosta de fazer, não sabem viver sozinhas também, né? É verdade. E você faz algumas jornadas, né, Dai? Faço. E como é que funciona essas jornadas? Conta um pouquinho pra gente. Então, a Jornada da Liberdade, ela traz muitos assuntos, né? Mas como sendo analista terapeuta, eu trago sempre como foco o relacionamento, né? Nós somos seres relacionais. A gente não vive fora das relações, né? Tanto que as doenças psíquicas, né, algumas delas acabam afetando a nossa sociabilidade, né? E a gente adoece ainda mais fora das relações, né? A gente vai ver a depressão, né? A depressão é uma das mais fortes, né? Das mais presentes na nossa sociedade. Então, é sempre algo ligado ao relacionamento. Então, a gente vai falar sobre identidade, a gente vai falar sobre o relacionamento com a comida, a gente vai falar sobre a relação afetiva, amorosa, dentro do relacionamento a dois. A gente vai trazer o relacionamento, por exemplo, que eu fiz agora a jornada com o dinheiro, né? De que forma a gente está se relacionando com o mundo, com as coisas que fazem a gente caminhar, né? Então, o foco da jornada sempre é o relacionamento, e aí a gente vai entender em que área do relacionamento a gente vai olhar naquele momento, né? Inclusive, 2 dos meus projetos desse ano é a Jornada da Liberdade, onde a gente vai trabalhar a identidade e onde a gente vai trabalhar as transições, né? Onde a gente vai trabalhar
final e início de ciclo, que aí é a jornada do luto, que aí não vão ser só para as pessoas que perderam alguém, as pessoas que estão justamente nesse momento de se reencontrar, de que deixaram um ciclo, né, fecharam um ciclo na vida para começar um outro ciclo. Então, acho que isso já é bastante coisa para fazer ao longo do ano já. Eu ia fazer 4 jornadas, foram fazer 2 só, muita coisa. É isso. Dai, quais são os seus projetos para 2025? Então, eu queria fazer as 4 jornadas, né? Aí eu falei, não, é muita coisa. Principalmente porque esse ano eu falei assim, a mulher guerreira, ela vai morrer. Então, a minha transição eu digo que eu não quero matar a minha mulher guerreira, mas eu quero colocá-la numa caixinha de vidro e falar assim, muito obrigada por tudo que eu aprendi com você, mas agora eu quero ser uma mulher calma, feminina, tranquila, fazer as coisas com mais tranquilidade, com mais leveza, né? Encontrar um relacionamento, casar, né? Ter os meus filhos. Então, eu vou fazer 2 jornadas, que é a jornada da identidade e a jornada do luto, né? Dentro da jornada do luto, tem um projeto social que eu comecei assim que eu cheguei aqui no Mato Grosso do Sul, que são encontros mensais para famílias, né? E aí esse encontro é aberto para todas as pessoas, não somente para mulheres que se sentem afetadas pela perda gestacional e neonatal. É um tema que, dentro do luto, é muito invisibilizado. Olha que lá em 2015, a gente está em 2025, já era, né? Era muito. E a gente está 10 anos depois, ainda muito engatinhando sobre isso, né? Então, esse especificamente vai ser, né, para famílias. Então, mensalmente, a gente vai ter um encontro gratuito, aberto. Na verdade, com uma pequena colaboração mais ali para a gente fazer um café. Estou pensando até em buscar empresas que talvez deem algum aporte para a gente poder fazer algumas ações legais, né, na sociedade. Já sociais. tem indicação. Então, assim, para justamente fazer desse encontro ser um encontro gratuito, então a gente vai ter esses encontros mensais, né, do projeto. E também eu quero trazer encontros que eu ainda estou estudando se vão ser bimestrais ou mensais, com mulheres especificamente. Aí vão ser encontros sistêmicos. Tanto no grupo de apoio, quanto no grupo os grupos, né, terapêuticos dentro da visão sistêmica, né, para mulheres. São encontros gratuitos para que eu possa, nesse ano, todo ano eu busco me doar de alguma forma, né? Ano passado eu doei as aulas, eu dei muitas aulas, né? Fui voluntária na Sejuve, né? E tal, inclusive. Então, esse ano vai ser nesses 2 projetos a minha doação. Encontros para mulheres e encontros para famílias enlutadas. E as 2 jornadas, né? Aí, fora isso, eu sempre invento um curso, sempre invento uma imersão, né? Que aí é de um dia só. Aí eu vou, conforme o ano for andando, a gente vai caminhando, né? Mas, realmente, objetivamente, 2 jornadas e esses 2 projetos vão acontecer. Que legal. Eu quero participar. Com certeza. Vai dar certo. Sim, vai. E, Dai, de onde surgiu esse teu posicionamento como estrategista de negócios? Então, eu, desde sempre, fui muito descolada em fazer conexões com as pessoas, né? Desde muito nova. Quando produtora, desde que eu atuei, eu ligava muito as pessoas umas às outras, né? Tanto que eu, inclusive, também sou guia de turismo, tá? Eu tenho carteirinha da Cadastur e tudo, Não sabia, não. Brasil, América Latina, por quê? Porque eu sempre adorei gente, sempre adorei relacionamento, e eu percebia que a maior dificuldade das pessoas era saber o que estava fazendo e onde fazer, né? E isso estava muito ligado aos seus negócios também, né? Aí isso tem a ver com identidade, tem a ver com dependência emocional, tudo está junto, né? Mas aí eu fui para uma área mais específica como estrategista de negócio, por quê? Como produtora, eu fazia muitas pontes. Então, assim, tinha amigos que sabiam que queriam fazer uma coisa, uma outra amiga que queria fazer uma outra coisa que combinava. Aí eu ia lá e conectava o pessoal. Eu lembro até de uma história que tinha uma amiga que ia abrir um buffet, e tinha um amigo que tinha um restaurante e fazia umas coisas muito gostosas e diferentes. Eu falei, vocês não querem se conhecer? Que aí, de repente, no seu buffet, né, junta ele. Eu lembro que a gente fez um jantar. Depois que o restaurante fechou, a gente foi fazer um jantar só nosso para eles se conhecerem. E aí, quando eu entendi que eu sabia juntar pessoas e juntar negócios, eu fui amadurecendo isso. E na produção também, eu tive que ser gestora de pessoas, né? Porque como produtora executiva, eu também organizava as equipes. Eu precisava saber se o staff estava tudo bem, se tudo que precisava ser alugado, estava alugado, né? Horário de bailarino, horário de ensaio. Então, eu já tinha essa gestão empresarial de uma outra forma, né? Numa outra roupagem.
E são fórmulas que se repetem, só muda o tema. Mas dentro de um escritório de advocacia, da mesma forma dentro de um consultório médico, de uma clínica médica, o processo são funções, pessoas, adequação, perfil, né? E conectar ideias, conectar pessoas, né? Eu sou uma pessoa que tenho muita criatividade para inventar negócios, né, para inventar ações. Então, eu tenho muitos clientes que eu atendo que são empreendedoras, que trazem suas dificuldades e eu, às vezes, trago ideias de negócios, de parcerias, né? Então, inclusive, né, hoje eu até te falei, hoje eu estou até prestando serviço para uma empresa, né? Mas eu já trabalhava com isso, agora eu encontrei só um nome, né? Mas aí é mais específico para o networking, né? Hoje eu faço as mentorias de networking dos empresários e empresárias do know-how, né? Da know-how. A gente tem um evento anual nas cidades, né, em algumas cidades do Brasil. Aqui em Campo Grande acontece também, é o maior, que é o Know-How Experience, né? E aí o Felipe Trindade me convidou para ser a estrategista de networking, né, dos empresários, que é aplicar a metodologia dele de networking, né, que é de estabelecer relacionamento de confiança, né, um relacionamento de qualidade, conexões poderosas, para que esses empresários pudessem expandir os seus negócios, né? Então, a gente tem a metodologia do Felipe, né, junto com outros conhecimentos que a gente agrega também, conhecimentos que eu também trago, né, ali para o trabalho, para que a gente entrega uma mentoria mensal individual para cada. Eu atendo a base de Campo Grande, né, na verdade, Mato Grosso do Sul, que tem pessoas de outras cidades, e atendo também o pessoal de São Paulo. Então, eu tenho um encontro mensal com cada empresário, onde eles vão trazendo os desafios deles, né, dentro do networking. E aí a gente vai ensinando sobre posicionamento, autoconhecimento, né, como vender, estratégias de venda. Aí a gente tem os outros materiais que nos apoiam para isso, né? Para que as pessoas possam se desenvolver quanto pessoas, porque a base do networking é o desenvolvimento pessoal. Se você tem medo de ser rejeitado, como é que você vai vender seu produto? Como é que você vai falar? Como é que você vai dar uma palestra? Né? Como é que você vai fazer um pitch? Né? Então, não à toa, né? Eu, analista comportamental, que lido com pessoas e com mente, sou estrategista de networking, porque networking é relacionamento. A gente aplica o DISC, né, também, para entender o perfil de cada um. Isso também me ajuda a como cada um funciona. Eu consigo trazer também uma devolutiva para eles, então isso é autoconhecimento. E a partir disso, aplicando as estratégias, né? Aplicando a metodologia para que as pessoas consigam, através do networking, né, criar essas conexões e poder alcançar o que elas querem no negócio delas. Eu quero falar com fulano de tal. Como é que eu consigo alcançar? Eu preciso vender tal coisa e não consigo. Como é que a gente, né? Como é que você está apresentando isso? Como é que você está gastando seu tempo? Quais são as rodas que você está frequentando? Né? Então, aí eu falo que essa é uma parte da minha habilidade que é para o sonho do Felipe, né? E que, obviamente, também me agrega muito, porque eu conheço muitas pessoas. E aí também o que é muito legal é que dentro da própria comunidade a gente faz com que eles se conheçam, né? Então, tem uma pessoa que quer posicionamento, eu preciso me posicionar. E aí tem o outro que é estrategista digital. Então, a gente já cria ali conexão entre eles mesmos, né? E, obviamente, também, se for possível e não tiver ali dentro da comunidade, buscar pessoas de fora. Então, ali a gente desenvolve relacionamento, né? E é um trabalho 360, né? Porque, como você falou, trabalha com a parte do digital, de relacionamento, né? E assim por diante. Eu acredito que esse trabalho tem te trazido bastante autoridade, né, Dai? Tem fortalecido a tua autoridade no mercado? Tem. Eu só preciso entrar no digital, né? Sim. Porque eu me nego a ficar gravando coisa. Eu adoro podcast, porque a gente gera um monte de corte. Exatamente. Aí eu não preciso ficar parando e gravando. A gente já corta tudo aqui. É verdade. O bom do podcast é isso. Então, sim, agora esse ano também eu defini que eu vou entrar no digital, né? Então, eu vou fazer o posicionamento digital, justamente para as pessoas saberem o que eu faço, né? Que eu já faço, né? Mesmo sem esse... Porque as pessoas me conhecem já de muito tempo, né? Então, lá no Rio, por exemplo, eu já sou, vamos dizer assim, autônoma desde... Sei lá, nem lembro quando foi a última vez que eu trabalhei como CLT. Eu acho que eu tinha 22 anos, eu tô com 38. Acho que foi a última vez. Então, sempre trabalhei com produção, né? Desde que eu terminei a faculdade. E eu sempre fui sendo indicada de um trabalho para outro. Então, já era um freela, vamos dizer, autônoma. Né? Então, tem muitos anos que eu não trabalho com um trabalho assim, fixo, emprego CLT. Então, eu já sou empreendedora há muitos anos já.
né? Então, as pessoas que me conhecem ao redor já sabem do meu trabalho, já me procuram, né? E os próprios clientes, não adianta, os clientes vão indicando. Exatamente. Outro dia eu fiz um post, aí uma cliente perguntou um negócio para mim, aí mandou meu telefone para outra, eu fechei 2 pacotes e veio algumas sessões. Falei, caramba, tá vendo? Se eu tiver no digital, eu paro de ficar mandando mensagem de uma por uma pessoa. Exatamente. Que eu adoro também, mas chega uma hora que cansa, né? Cansa. Muita gente. Tem várias ferramentas no digital que você pode usar para automatizar esses processos, né? Você gerar um ManyChat, por exemplo. Você coloca ali atrelado o teu Instagram. A pessoa digitou a palavra-chave nos comentários do Reels, o teu post, já chega a mensagem automática no direct dela e já vai para outra etapa do teu funil, que seria o WhatsApp. Sim. E aí lá você faz a conversão, né? Assim... Mas enquanto você não está 100% no digital, quais são as estratégias que você usa nas suas redes sociais para também fazer essa captação de pacientes e até mesmo gerar essa autoridade? Eu ainda estou, desde o ano... Agora, ainda em 2025, realmente não gerei nada ainda no digital. Mas ano passado, justamente, eu gravei algumas chamadas de aulas, de cursos, né? Que aí me ajudaram a ter esse alcance. Mas eu ainda tenho muito forte o meu grupo de clientes, né? Aqui. Então, assim, hoje eu acho que eu já tenho um grupo de mais de 200 pessoas que eu conheço, que já conheço pessoalmente, né? Acho que já atendi umas 100, né? 200 pessoas que eu digo assim, ativos, que eu já atendi e que estão me acompanhando, né? Diretamente por algum grupo. Mas fora outras pessoas que já me veem, tem muito mais gente. Então, até então, a estratégia ainda era através de cursos, né? Então, eu dava curso no Senac, no Sebrae, na Sejuve. Eu mesma criava os meus projetos e divulgava no WhatsApp. Aí gravava vídeos, mas jogava nos grupos de WhatsApp. Nunca joguei na internet mesmo, né? Vez ou outra, assim, nos stories. Nunca desci para Reels, por exemplo. Mas esse ano é que eu preciso realmente entrar no Instagram. Mas digital, vamos dizer assim, o WhatsApp, vídeos, mas tudo ali dentro já daquele funil quente, vamos dizer, né? Morno quente. Eu acho que agora está na hora de expandir um pouquinho mais. Expandir de Campo Grande também, né? Fazer coisas em outros lugares. Mato Grosso do Sul é tão grande. Muito! Né? Tem tanta cidade bacana aqui para você explorar. Pois é. Entendeu? E muita gente precisando do teu trabalho para fazer a diferença na vida dela de alguma forma. Sim. E qual que é a tua principal missão, Dai? Dentro da análise comportamental, da terapia sistêmica? Eu acho que é facilitar a paz das pessoas. Quando eu entendi o quanto era importante ter paz interior e paz comigo mesmo, que eu digo assim, aqui, depois de encontrar isso comigo, encontrar no lugar para viver, que aqui para mim, né? Aqui é o Campo Grande, para mim, eu digo que é meu paraíso. Eu até teve um material que eu fiz ano passado, de divulgação assim nos grupos, que eu coloquei assim, facilitadora da paz. Então, eu acho que realmente a minha missão é trazer paz às pessoas, com que as pessoas se sintam felizes e em paz consigo mesmo, sabe? Com seus desejos, com seus sonhos, com a vida que está construindo. A gente tem as nossas angústias, é natural, a gente tem os nossos desafios, mas ainda assim, dentro dos nossos desafios e dos problemas que a gente precisa resolver, que é inerente à vida, eu preciso estar em paz, porque eu estou no meu caminho, né? Então, eu acho que realmente a minha missão é fazer com que as pessoas encontrem o seu caminho e que, encontrando o seu caminho, elas tenham paz, né? Encontrar quem de fato elas são. Quando a gente está no nosso lugar, né? Isso é até sistêmico, quando a gente sabe ocupar o nosso lugar e quem nós somos no nosso lugar, a potência que a gente é, sendo quem a gente é, fazendo o que a gente faz, isso nos traz muita paz. E Dai, você tem alguma comunidade, algum grupo assim personalizado, que você traz conteúdos ou algo do tipo? Existe esse grupo? Tem, eu tenho o grupo justamente do programa do TC, né? Eu estou separando em comunidades, né? Então, em breve eu quero divulgar esses grupos também. Você tinha comentado um pouquinho também de networking, né? Eu frequento alguns grupos, mas não tenho a pretensão de criar um grupo de networking. Eu quero estar nesses grupos, né, com as mulheres, pensando aí no empreendedorismo feminino, para cuidar da parte terapêutica, né? Para estar na parte terapêutica. Mas sim, tem um grupo que a gente vai começar, que são um grupo de mulheres, né? Que eu já tenho Mulheres de Aia, que vai mudar de nome, porque aí a gente vai ter os encontros sistêmicos, vai ter o grupo de luto, os grupos da jornada, né? E aí, à medida que os projetos vão acontecendo, as pessoas vão sendo encaixadas, assim, nos grupos. Mas é só mandar um oi para mim no WhatsApp que eu coloco lá em algum grupo. Hoje eu tenho 3 grupos ativos, né?
são os grupos de curso, um grupo terapêutico e um outro grupo que é o do programa, justamente, que ano passado a gente tinha em grupo, terapias em grupo, que até então a gente não voltou, né? A gente vai voltar ainda os grupos terapêuticos. E você está sempre envolvida com outras empreendedoras e a gente acompanha esse movimento do empreendedorismo feminino que está cada vez mais crescente. Sim. O que você tem achado dessa crescente mesmo do movimento? Olha, eu acho maravilhoso, porque eu acho que quando a gente encontra o nosso lugar e a gente sabe o que a gente quer fazer, nós nos tornamos seres humanos muito mais felizes, né? E aí, até com uma questão de construção social, apesar de acreditar e hoje estar nesse movimento de, entre aspas, retroceder, né? Eu estou indo muito para esse lugar do feminino, da calma, da leveza, do cuidado, da família realmente. Mas eu acho que a gente precisa estar realmente a gente precisa ter um projeto onde a gente se dedique para fora desse lugar só da família, né? É algo que nos traga uma realização pessoal, individual. Então, assim, ver as mulheres empreendendo como eu também empreendo, eu acho muito poderoso. Porque todas elas, absolutamente, apesar das dificuldades que talvez enfrentem no empreendedorismo, estão fazendo o que gostam. Estão fazendo o que acreditam, né? E estão, dentro disso também, fortalecendo sua identidade, né? Sua autoconfiança, sua autoestima. Então, eu acho que é um outro movimento de desenvolvimento, né? Que é empresarial, mas também é pessoal, onde essa mulher ela também se mostra, né? Se vê capaz de gerar renda, né? De se desenvolver, de realizar os seus sonhos. Não que a gente não possa ter nosso marido provedor, né? Sim, por favor. Não que a gente não possa ter, mas acho que é muito bom a gente estar nesse lugar. E que seja leve, né? Também. E que seja leve, que possa ser de uma forma leve. Por isso que eu brinco. Falei assim, não tenho... Apesar de trabalhar, né, nessa área do desenvolvimento, até mesmo ali no networking, na estratégia de negócios, eu quero estar como analista, né? Analista de pessoas, analista de negócios, onde eu atuo com tudo muito bem entrelaçado. As ações para que as pessoas... o poder de tomada de decisões e de ações para que essas pessoas desenvolvam os seus projetos de forma saudável. Né? Cada um no seu tempo, no seu ritmo, da forma que funciona, que o que funciona para você não funciona para mim. O teu ritmo é diferente do meu. Aquilo que aconteceu naquela empresa tem uma história, funcionou de uma forma. Eu quero algo parecido, mas na minha empresa não vai ser igual, no meu trabalho não vai ser igual, né? Então, acho que quando a gente encontra isso, né? Quando a gente tem uma facilitadora, né, uma mentora, um mentor, uma analista que nos possibilite encontrar isso, esse caminho, essa fórmula que é nossa, é tão única, né? As coisas tendem a ser mais leves, né? Não necessariamente simples e fáceis, mas mais leves, porque pelo menos é a minha escolha, né? Sim. Viver os nossos próprios desafios já é tão desafiador. É verdade. Né? Os que a gente se põe e se livrar dos desafios que não são nossos também, né? Sim. Deixar para o outro o que é do outro e trazer para a gente o que é da gente. Já é coisa pra caramba, já. Verdade. Como se livrar desses desafios que não são nossos de uma maneira saudável? Justamente, aprendendo a dizer sim pra gente. Nós somos seres que precisamos ter, em alguma instância, a fé. Né? Eu nem falo sobre fé numa questão de religião, porque tem muitas pessoas que têm crenças, tem pessoas que têm religião, né? A gente precisa ser movido por algo muito maior, né? Um homem sem fé e sem esperança, quando eu digo homem, eu digo ser humano, ele não tem nada a perder, ele não tem o que buscar, né? Então, acho que antes de tudo entender qual é a nossa... Antes da nossa missão de vida, que é a nossa missão de primeira, é ser feliz, né? É ser quem nós somos, é nos encontrarmos, o que eu vou fazer nesse mundo, né? O que a partir de mim eu posso trazer para o mundo. Então, isso vai estar muito ligado ao que nós temos como conexão de fé mesmo, sabe? De missão de vida, assim, que a gente entende que é uma missão de vida. Então, o caminho começa por aí, né? As pessoas terem ao que se apegar, terem o que desejar no futuro. Então, quando eu desejo, quando eu tenho algo bem estabelecido, quando eu tenho sonhos, quando eu sei o que eu quero alcançar na minha vida, na minha família, na minha carreira, eu tendo a prestar mais atenção e cuidar disso, que é para mim, que é para minha família, que é para o meu sonho, que é para minha vida. Assim eu deixo de me distrair com o que não é meu, com o que não é a minha responsabilidade, com o que não faz parte da minha alçada, né? Então, eu aprendo a dizer sim para mim e realmente
Aí as pessoas às vezes falam assim, mas a gente então não pode se envolver com nada de ninguém, fazer nada? Eu falei, não quer dizer que a gente não possa prestar caridade, não quer dizer que a gente não possa estar perto de pessoas que estejam passando por problemas e por desafios. A questão é que a gente tem uma diferença entre ajudar alguém e apoiar alguém. Muitas das vezes, quando a gente vai ajudar, a gente está muito emaranhado emocionalmente. E a gente deixa muitas nossas coisas para trás, achando que nós somos responsáveis por resolver aquele problema. E a gente acaba, sem perceber, tirando a dignidade daquela pessoa de se desenvolver e resolver seu próprio problema. Né? E muitas das vezes, nessa ajuda também, nesse conceito, né, como eu trago assim, que é um aprendizado que eu tenho com meu mentor, meus mentores, eu sempre estou buscando algo para mim. Então, a ajuda, ela sempre tem um interesse ali por trás, antes de tudo para mim, e não para o outro, né? Quando eu apoio, eu entendo que eu tenho uma jornada, que eu tenho um plano, essa pessoa também tem uma jornada e tem um plano, e em algum momento a gente se encontra. Em algum momento eu posso oferecer uma ferramenta que eu já usei, em algum momento eu posso dizer para ela sobre uma experiência que eu tive que pode inspirá-la, eu posso apresentar pessoas, mas ainda assim a jornada é daquela pessoa. Ela vai precisar construir aquela jornada. Eu posso ser porta de bênção, eu posso ser apoio, eu posso mostrar uma ferramenta, eu posso ensinar algo àquela pessoa, mas não ser responsável pelo sucesso dela. Não ser responsável por resolver o problema dela. Porque aí eu deixo de viver a minha vida. Né? Meu mentor fala, quem vive 2 vidas não vive nenhuma. E aí eu não vivo nem a minha e nem a da pessoa. E ninguém dá conta da minha e eu não dou conta da vida do outro. Então, cada um com seus problemas. Sim. E viver a sua vida não é egoísmo. Não. Né, Dai? É se priorizar e estabelecer justamente esses limites saudáveis. Egoísta é a gente querer que as pessoas vivam a vida da forma que a gente acha que elas têm que viver. Isso é egoísta. Sim. Igual a gente vê, por exemplo... vida, não. Exato. Muitos pais projetam o que eles gostariam para os filhos. Isso talvez seja um pouco de egoísmo. Eles querem... pais que querem impor para os filhos algo que... eu não fiz tal coisa, então eu queria que você fizesse. E eu já vi muita gente se anular bastante por conta disso. Isso tem a ver com feridas emocionais, né? Onde a gente quer projetar no outro a realização que eu não tive. Onde a gente, às vezes, acha que eu não tenho mais tempo de viver isso, então o meu filho precisa realizar. Onde eu acho que o que era bom para mim, o que eu queria, vai ser bom para o meu filho. Sendo que ele é uma outra pessoa, né? Exato. Ele vive num outro tempo, numa outra época. Não faz sentido, porque eu não tive uma carreira como atriz, Não, minha filha vai ter que ser atriz, porque ser atriz... Esse era o meu sonho. Né? Assim como muitos pais projetam seus sonhos, projetam muito também os seus traumas. Né? Onde acha que... Não, se ela fizer isso, vai acontecer aquilo, mas é muito mais um medo do pai de passar por aquilo, ou por já ter passado, do que de fato... Porque às vezes o que te atinge muito, para mim, é super tranquilo. Sim. E algo que é super tranquilo para você me magoa profundamente. Então, nós somos seres muito individuais, assim, muito únicos, né? Sim. Então, isso tem a ver com dependência emocional, isso tem a ver com feridas emocionais, né? Onde eu projeto no outro as minhas dores, os meus sonhos, e eu acho que o outro tem que viver a vida que eu acho que é boa. Isso é egoísmo. Isso é egoísmo. Né? Agora, Vivi, quanto melhor eu tiver cuidando de mim, melhor eu tiver, quanto ser humano, melhor eu for, melhor eu sou para quem está do meu lado. Então, como que isso é egoísmo? Né? Se eu me priorizo, se eu me cuido, eu vou estar muito bem para o meu marido, para minha esposa, para os meus filhos. Então, a pessoa mais importante da sua vida é você. Então, antes de tudo... mas antes a mãe até do que o filho, sim. Antes a mãe do que o filho. A gente fala muito dessa questão aí, eu vou lá para meus momentos de doula, né? Que se a mãe não estiver muito bem assistida, calma, tranquila, alimentada, aquela mãe ela não vai ser a melhor mãe que ela puder ser para aquele filho. Ela vai estar estressada, ela vai estar cansada, ela vai estar com fome. Sim. Então, a gente precisa se olhar primeiro. É a parábola, vamos dizer assim, né? Do avião, que não é parábola, é real. Você primeiro põe a máscara em você, depois você põe a máscara do outro. Porque se você entende que você primeiro precisa salvar o outro, no meio do caminho você para de respirar e morre. Verdade. Não é? Sim. Tão profundo isso, né? Nossa, demais. Eu preciso botar a máscara em mim. Com a máscara em mim, eu consigo ajudar várias pessoas ao meu redor. Se eu não ponho a máscara, se eu não me cuido primeiro, no meio do caminho eu morro. Eu nem termino de ajudar o outro e nem me ajudo e fico para trás, né? Isso me faz refletir também que muitas pessoas têm medo de buscar uma terapia, de ir atrás dessa busca pelo autoconhecimento. A que você atribui esse medo, essa insegurança de querer se priorizar, de querer olhar mais para si? Então, nós seres humanos, a gente tem algumas necessidades, né? A gente tem a necessidade de ser amado, de ser notado, de ser visto, de ser validado, né? E como as pessoas vivem muito em relações, a grande maioria de nós, em relações de dependência emocional,
E a gente, na infância, né, aí tudo vem de lá, né? Obviamente, até antes mesmo da infância. A gente não aprendeu a se cuidar, não aprendeu a se olhar. Na escola a gente não aprende sobre autoconhecimento. Na escola a gente aprende para uma profissão. A gente não aprende. Por a gente não ter essa cultura, eu acho, né, do autoconhecimento, de entender até onde é o meu limite para que eu possa dizer sim e que a partir daquele momento eu tenho que dizer não. Como a gente não tem essa cultura, as pessoas não entendem muitas das vezes o que é terapia, o que é ter autoconhecimento. As pessoas acham que ir para a terapia, ir para um psicólogo, para um analista, é ter um problema muito grave na vida, é já estar doente, em depressão, em transtornos de ansiedade, em burnout, para ir lá tratar uma doença, né? Quando, na verdade, eu digo que fazer terapia, fazer análise é dar banho na nossa mente todos os dias. A gente não toma banho todo dia? Escova o dente todos os dias para se manter saudável? A terapia faz esse papel, né? De que a gente possa sempre ali colocar as nossas questões, refletir sobre a vida, aprender a tomar decisões baseadas nas coisas que são realmente importantes para a gente, né? Ter essa orientação é poder ter esse apoio mesmo, né? Nós somos seres codependentes. Então, para eu estar aqui, né, com você, estava o Og ajustando a sala, estava ali o nosso amigo, a nossa amiga. A gente precisou de muitas outras pessoas, né? E as pessoas ainda não enxergam o profissional de desenvolvimento humano como parte representante, né, assim, significativa da sociedade, como necessário para a vida, necessário para o desenvolvimento, né? Para quem você quer ser, para o que você quer fazer, necessário para a sua profissão. Né? As pessoas ainda não reconhecem tanto assim. Vão muito nesse lugar do eu preciso ter um problema, eu preciso estar doente para ir cuidar da minha mente. Não, isso é importante. Então, assim, eu realmente talvez não tenha assim, tantas questões. Mas, cara, aí uma vez no mês, né? Cada 15 dias, ter ali a possibilidade de sentar, de falar sobre algumas coisas que aconteceram. Né? Às vezes a gente se questiona muito, né? Às vezes a gente tem muitas dúvidas sobre a vida, sobre quem nós somos. A gente, às vezes, se sente magoado por algumas coisas e não entende por quê. Às vezes, a gente magoa o outro. A gente vive tantas coisas todos os dias. Que espaço a gente pode falar isso sem a interferência emocional do outro? Sem a opinião pessoal do outro? É com um terapeuta, é com um analista, é com um psicólogo. Né? É nesse lugar que você consegue se regular. Porque quando nós somos pequenos, nossa geração e ainda as próximas, vão viver com pais que não têm regulação emocional. Que não estão maduros o suficiente para, de fato, criarem filhos saudáveis, né? Então, é na terapia, já na fase adulta, onde a gente se cuida e aprende a se tornar responsável por a gente mesmo, que a gente aprende essa regulação emocional para o dia a dia, para tudo que a gente tem que viver todos os dias, né? Então, é nesse espaço, é nesse lugar, é nesse tempinho que você separa para você, que você consegue ganhar esse fôlego literalmente de vida. Onde você tem ali um profissional que vai te olhar como pessoa, sem julgamento, né? Vai te olhar sem parâmetros de valores, se você está certo, se você está errado, né? Mas te olhar como você é e te ajudar a pensar sobre a sua vida, sobre as suas decisões, sobre os impactos que isso causa sobre você. Sobre os impactos que isso pode causar no outro, porque, obviamente, nós somos responsáveis também, vivemos em sociedade, né? Não quer dizer que eu tenho que fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero, e o outro não, né? Somos seres relacionais, então a gente precisa também viver de forma saudável com o outro. Então, sim, tem atitudes, tem decisões, tem ações que eu preciso saber como fazer, que tempo fazer, onde fique bom para mim, e eu também não precise ferir o outro, afetar o outro, sabe? Então, é esse profissional que vai te orientar. E sabe que antes eu tinha um pré-conceito em relação à terapia, pensava exatamente desse jeito que você apontou nos exemplos. Mas isso é só para quem tem depressão, para quem sofre com ansiedade. Gente, depois que eu comecei a fazer terapia, é tão libertador você poder expressar os seus sentimentos, você começa a olhar mais para dentro de si com mais amor, com mais carinho. Você não permite que o outro te fira emocionalmente. Se ele vier te ferir, você tem a maturidade, o jogo de cintura para saber lidar com isso. Então, são muitos benefícios que a terapia, uma análise comportamental também podem trazer para o outro, né? Quanto mais a gente se conhece, mais a gente aprende a ter amor próprio, paciência, carinho com a gente mesmo, mais a gente aprende a fazer isso pelo outro também. Porque quando a gente entende as nossas próprias dificuldades, as nossas próprias limitações, a gente aprende a olhar para o outro também dessa forma. O outro também tem suas dificuldades, outros também têm suas limitações, né?
eu aprendo a ter mais resiliência, eu aprendo a ter mais paciência, eu aprendo a entender o limite das coisas também, né? Porque eu sempre falo, tem coisas que a gente não pode só espiritualizar, vamos dizer assim. Tem coisas que a gente precisa realmente se posicionar, né? E a gente consegue esse equilíbrio a partir dessa dedicação, né? De ter esse tempo pra gente. Porque o que a gente aprende sobre a gente percebe que os outros também passam por isso. Então, a gente aprende a se relacionar melhor, sabe? A ter mais compaixão, eu acho, sabe? E os relacionamentos não ficarem tão, vamos dizer assim, tão acirrados, sabe? Tão difíceis. Porque a gente só vive em relação e pra gente se relacionar, a gente precisa se comunicar, né? Então, se eu não aprendo sobre mim, a como me tratar, como cuidar de mim mesmo, a como falar comigo mesmo, né? Como viver. Como que eu aprendo a lidar, né? Como é que eu lido com o outro? Como é que eu me relaciono com o outro? Né? Porque como é que eu sei que eu sou capaz de dar alguma coisa que eu nem sei se eu tenho, ou se eu nem dou pra mim? Exato. Né? E as pessoas têm a dificuldade mesmo, a resistência de iniciar diálogos difíceis. Conversas difíceis. Falar sobre aquilo que tá te marcando. Sim. E sabe que eu me libertei disso? Porque antes de casar, eu fiz uma sessão de perguntas difíceis pro meu marido. Olha! Entendeu? Eu botei ele contra a parede, perguntei e falei pra ele... Vamos ver se ele vai casar mesmo. Vamos ver. E pedi pra ele me perguntar também. E foi libertador. Porque em outros relacionamentos eu nunca tive esse espaço. Eu nunca me senti livre pra saber o que o outro pensa, quer. Não que a gente vai fazer tudo em função do outro. Óbvio, Sim. a gente acabou de falar sobre isso, né? De se priorizar. Mas é importante também viver entender o que ele pensa. Viver em harmonia com o outro, Sim. Aprender a viver em harmonia. Isso, pra ter um relacionamento cada vez mais equilibrado, né? Digamos assim. E qual conselho você daria pra quem tá assistindo e tem essa dificuldade de manter relacionamentos saudáveis? Além de procurar um terapeuta, um analista, né, como eu, você pode começar a ler coisas como comunicação violenta, por exemplo. Comunicação não violenta, perdão, né? Livros de comunicação não violenta é um ótimo ponto de partida para você aprender sobre comunicação. Porque as pessoas pensam que comunicação não violenta é falar as coisas de forma fofinha, é falar as coisas assim de forma muito metafórica, né? Para ver se o outro não se sente tão atingido. Mas não, comunicação não violenta é a gente aprender a falar sobre a gente. Né? Porque muitas das vezes, sobre as nossas necessidades, muitas das vezes no relacionamento, eu quero falar com o outro, mas eu começo acusando. Eu começo dizendo o que o outro fez, porque você é assim. E quando a gente aprende a se comunicar e aprende a falar sobre a gente, por exemplo, olha, Mai, eu me sinto dessa forma quando você me trata assim. Eu acredito que a gente poderia entender uma outra forma de se comunicar. Sabe? Quando eu consigo dizer para você o quanto você impacta sobre mim, eu prendo muito mais a tua atenção e te trago muito mais a reflexão do que eu chegar assim, Mai, porque você é uma grossa. Você não sabe tratar ninguém direito bem, você não me trata bem. Que conexão eu gero com essa pessoa? Nenhuma. Né? Então, começar a entender sobre comunicação Comunicação também é saúde mental, gente. Saber falar, saber se comunicar é saúde mental. Né? Então, dentro das sessões de análise, a gente tem também algumas ferramentas para construir conversas difíceis. Né? Eu tive, no ano retrasado, em dezembro, eu fiz a imersão da mente. Foi um dia inteiro onde eu trouxe alguns assuntos e eu fiz uma sessão de análise aberta. Onde alguém poderia trazer uma questão e eu analisaria aquela questão ali com todo mundo junto. Então, essa pessoa deveria, de fato, se candidatar e estar aberta a falar isso. E uma pessoa se candidatou e falou sobre um problema que ela estava passando, que era uma amiga, né, que estava morando na casa dela e estava muito difícil a convivência. Era ela e o esposo e essa amiga. Essa amiga acho que se separou, estava sem trabalho e ela acolheu essa amiga. Só que essa amiga estava passando pelo luto dela, pelas questões dela, né? E estava dando importância para algumas coisas e outras não. E ali na comunicação, né? Ela entendendo que aquela amiga precisava trabalhar, precisava fazer outras coisas, né? Precisava se ocupar. Ela começou a se sentir muito incomodada com aquela pessoa, com a amiga ali na casa. Mas ao mesmo tempo ela falou assim, poxa, mas ela é minha amiga. Como é que eu falo para ela que... Cara, que ela tá incomodando. Como é que eu vou falar para ela que ela tem que sair, né? Porque também você... casada, né, morando com seu marido, você tem ali uma rotina com outra pessoa dentro de casa, independente de quem seja, você se sente afetado por isso, né? Então, obviamente, você quer que aquela pessoa fique bem, que aquela pessoa se encaminhe. E
um caminho era ela começar a trabalhar, né? Para ela conseguir achar um lugar para ela. E ela chorava muito, porque ela estava com muita dificuldade de conversar com essa amiga, né? Isso foi um sábado. Ela estava com muita dificuldade de conversar e de falar para essa amiga, né? Porque ela, inclusive, já tinha dado oportunidade de trabalho para essa amiga, que não aproveitou, não quis, não foi. Isso estava incomodando ainda mais, né? Ela chegou até a pensar em pagar 2 meses de aluguel para essa amiga ir para um outro lugar, né? E tentar resolver a vida dela. Mas ali eu trouxe alguns elementos para ela, né? Que aí é um momento terapêutico. Trouxe algumas dores dela, né? Por que era tão difícil para ela falar aquelas coisas, se posicionar daquela forma. Trouxe para ela sobre ela, para que ela se visse dentro das dores dela. Eram dores que, como ela sentia, ela tinha medo de causar no outro. Né? Porque ela não tinha aquela dor tratada nela. E aí, conversei com ela ali, né? Ela chorou também bastante, todo mundo compartilhou. E aí tem uma forma, né, das pessoas compartilharem, não é opinião, eu oriento, né? Como as pessoas podem ajudar. E aí eu sempre, depois que eu dou uma aula, faço uma imersão, alguma coisa assim, ao longo da semana eu vou mandando mensagem. Tá tudo bem? Como é que eu vou? Você dormir? Tá tudo certo? E aí, como era sábado, na segunda eu falei com todo mundo. Vou esperar o domingo para sentar os ânimos, né? Na segunda-feira de manhã, quando eu mandei mensagem para ela, ela disse que no domingo mesmo a amiga foi embora. Ela conseguiu conversar com a amiga no domingo. Então, assim, de um dia para o outro, numa sessão aberta, né? Quando a gente consegue ouvir e refletir sobre determinadas coisas e ter apoio para aquilo ali, saber que, tipo assim, eu não estou sozinha, se eu precisar de apoio para cuidar dessa dor, que é minha responsabilidade, né? E eu tenho que tomar decisões mesmo assim, né? E ações, eu fico mais tranquila de fazer o que precisa ser feito. Então, ela fez o que precisava ser feito, que era, né, conversar com essa amiga. No domingo mesmo ela conversou, na segunda-feira, quando eu falei com ela, a amiga já não estava mais lá. Né? Então, assim, a gente tem até outras pessoas, né, outras mulheres que a gente conhece em comum, que também tem muitas histórias assim, nem fizeram, de fato, acompanhamento. Assim, mês a mês, né, semana a semana, mas fez uma sessão aqui, uma sessão ali, conversou comigo, fez uma aula comigo, uma semana de aula em outro lugar, e já tiveram diversas transformações. Porque é isso, gente, olhar pra gente é libertador. Quando a gente aprende sobre a gente entende a nossa potencialidade, as nossas capacidades. E a gente para de ter medo, que o medo é a falta de clareza. O medo é a escuridão. Quando eu começo a ter clareza sobre as coisas, eu ganho mais segurança. Eu entendo o caminho de passar por aquele processo ali. O tempo que eu preciso passar e executar aquele processo. Então, fica mais tranquilo, né? Então, medo não é falta de coragem, medo é falta de clareza. Quando eu aprendo a ter clareza sobre as coisas, claro que tem uma insegurança, né? Tem aquele temor, que já não é um medo, né? Tem um certo receio, vamos dizer assim, tem um certo receio. A gente faz mesmo assim, né? Porque a gente vai buscando clareza. E aí a gente vai criando, quanto mais clareza, mais coragem a gente cria. Perfeito. E daí, onde a gente pode te encontrar nas redes sociais? Olha, tenho Aya, com y.mentoria. E tem o meu telefone, que é o 67992234125. Maravilha. Dai, muito obrigada pela tua participação. Eu fiquei muito feliz de te receber aqui hoje. Que bom, obrigada, Mai. Parabéns pelo projeto. Espero voltar mais vezes. Com certeza. Muitos assuntos. Tem bastante. Obrigada. E a você, muito obrigada pela audiência. Em breve tem mais episódios do Te Influenciamos Podcast. Seu sucesso digital é a nossa meta.